Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Se ontem falei a respeito da intenção de John Textor de comprar mais um percentual do Crystal Palace para se tornar acionista majoritário também no clube inglês, hoje falo a respeito da intenção da Eagle Football, do acionista norte-americano, de abrir capital na Bolsa de Nova York em breve. E neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também um pouco a respeito da partida de amanhã. O Fogão enfrenta o Internacional às 20 horas no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, galera, ontem o The Guardian informou lá na Inglaterra que John Textor, hoje tendo 45% das ações do Crystal Palace, quer comprar pelo menos mais 36%, podendo chegar a 81%, ou seja, se tornando acionista majoritário também no clube de Londres. Eu confirmo a informação, já tinha essa notícia havia algum tempo, o The Guardian soltou uma matéria completinha sobre o tema, então eu trouxe aqui ontem para vocês também. Isso potencializa a Eagle Holding, as intenções de John Textor para que seja feito o IPO na Bolsa de Nova York, ou seja, com Crystal Palace, Lyon, Molenbeek, Botafogo dentro da holding, John Textor e os sócios colocam a empresa na Bolsa de Nova York. IPO, oferta pública inicial para captação de recursos no mercado. E isso pode ser muito interessante. A avaliação pode chegar a 2 bilhões de dólares, mais de 11 bilhões de reais. Só que para você abrir capital numa bolsa de valores não é simples. Para uma empresa abrir capital na Bolsa de Nova York é muito delicado. Uma série de aspectos precisa ser observado. Então não é assim do dia para a noite. O Botafogo, por exemplo, hoje sendo cobrado de forma justa por ainda não ter apresentado o balanço, embora, segundo as informações que chegam, o Botafogo já tenha finalizado o balanço e vai divulgar em breve. Só que tem toda essa situação da holding querendo entrar na Bolsa de Nova York. Provavelmente, mais para frente, o Botafogo não vai mais atrasar o balanço. Pode até ser que adiante. E vou mais. Sabe aquele jornalista da grande imprensa que diz que não há transparência, que não existe credibilidade, que a Eagle não está bem das pernas? Galera, para a Eagle entrar na Bolsa de Nova York tem que passar por uma série de avaliações, governança corporativa, auditoria interna, auditoria externa, precisa provar estabilidade, por aí vai. E mais que isso, entrando na Bolsa, a transparência será fundamental para atrair os investidores. E há investidores de naturezas diversas. Tem investidor que gosta muito do esporte, gosta muito do futebol, pode investir, colocar dinheiro querendo acompanhar o que acontece dentro de campo, não só no Botafogo, mas nos outros clubes da Eagle. Tem investidor que quer colocar a grana e pegar o dividendo dele, ou investidor que quer chegar no início, ver o bolo crescer para vender uma fatia importante depois, lucrando muito na operação. A Eagle Football vai precisar ser transparente. E daqui a pouco os clubes podem estar sendo potencializados economicamente. O Botafogo se estruturando, contratando, investindo na base, melhorando muito no médio prazo as categorias de base, formando jogadores competentes para que sejam campeões aqui. Receita de premiação é muito importante. Nós vimos em 2024 quanto o Botafogo ganhou com premiação por conta de títulos, passagem de fase e tudo mais. E depois, claro, retorno financeiro com venda de ativos. E todo mundo saindo feliz. O mundo é uma maravilha o tempo inteiro? Não. Inclusive, a entrada na Bolsa já deveria ter acontecido, mas por conta da dinâmica do mercado financeiro internacional, a Eagle ainda não conseguiu abrir o capital na Bolsa de Nova York. Em breve, isso deverá acontecer. Há riscos em todo negócio, há risco. Mas, galera, o Botafogo está num novo modelo. Há quem prefira, por aí, na grande imprensa, o Botafogo sem condições de competir, o Botafogo sendo gerido de forma até apaixonada, mas não profissional. E também tem gente que esperava o Botafogo competindo em meio de tabela sempre. O ano de 2025 não está bom esportivamente. Pode melhorar, e se porventura não melhorar, em 2026 o Botafogo deverá voltar a brigar em cima, 2027 também. A gente torce por isso, por um Botafogo forte dentro de campo. Com dinheiro e organização,
é mais fácil. Só que tem gente esperando um Botafogo brigando sempre meio de tabela. E seria assim se o John Textor tivesse feito apenas aquilo que foi colocado em contrato inicialmente lá na implementação da SAF. 50 milhões de empréstimo point em 2022. O Clube Social, claro, não devolveu, já estava acordado, então John Textor, que estava inicialmente com 80% das ações do nosso futebol, ficou com mais 10, tendo agora 90% das ações do futebol do Botafogo, mais 100 milhões de reais ainda em 2022, 150 milhões, em 2023, mais 100 milhões de reais, em 2024, mais 100 milhões de reais, e em 2025, 50 milhões de reais é o que o Botafogo teria para hoje, totalizando 400 milhões de reais, mais assunção da dívida por parte do John Textor. Uma dívida que girava em torno de 1 bilhão, ele equacionaria a dívida, pagaria no médio e longo prazo, mas investiria nos 3 primeiros anos 400 milhões de reais e depois o Botafogo precisaria caminhar com as próprias pernas. Como estaríamos com esse aporte apenas, aquele que foi colocado em contrato? Dificilmente o Botafogo teria vencido o Libertadores Brasileirão e dificilmente estaríamos projetando, mesmo com o Botafogo não tão bem agora, disputas ainda em 2025. O Botafogo pode crescer muito economicamente e estruturalmente com os outros clubes da Eagle, principalmente com o IPO dando certo. Vamos torcer. Há riscos, mas o que vivemos até antes da implementação da SAF não era risco, era uma realidade muito complicada. Anteontem, e vou deixar na descrição deste conteúdo também, fiz um vídeo mais abrangente, falando a respeito do futebol brasileiro, de outras SAFs, gestão de clubes também que não são SAF, campo e bola, porque parece que o Botafogo está num caminho terrível e outros estão no paraíso. Não é o que acontece, não é o que vemos fora de campo e não é o que vemos em campo. E eu trouxe aqui alguns resultados dos clubes brasileiros no meio de semana, Libertadores, Sul-Americana. Quinta-feira teve mais jogo. O Internacional, nosso adversário de amanhã, perdeu para o Atlético Nacional 3-1 lá na Colômbia. O último brasileiro a vencer lá em Medellín, Botafogo 2-0 em 2017 na Libertadores, gols de Camilo e Guilherme. E também vimos o Fluminense perder para o San José da Bolívia e vimos o Atlético Mineiro, SAF, com donos que torcem para o Galo, perder para os reservas do último colocado do campeonato chileno. 3-2. Inacreditável. Dos 14 clubes brasileiros que entraram em campo no meio de semana por competições sul-americanas, apenas 4 venceram. O Botafogo, que jogou muito mal, mas venceu o Carabobo por 2-1 na Venezuela. O São Paulo venceu fora de casa, o Palmeiras venceu fora de casa também, o Fortaleza venceu no Castelão. Então há uma dificuldade muito grande no futebol brasileiro e o Botafogo trabalha para evoluir. Como eu já disse, estruturalmente, economicamente e esportivamente. E a gente torce para que dê tudo certo, galera. Pois bem, vamos ao jogo de amanhã. E quando eu falo vamos ao jogo, eu vou comentar um pouquinho aqui, porque ainda tem análise tática, análise pré-jogo. Estou estudando bastante o Internacional, vi com muita atenção o jogo do Colorado contra o Atlético Nacional. E amanhã é dia das mães. Quem puder, vá ao Newton Santos, o jogo às 20 horas, almoça com a mamãe, faz aquele lanche, almoça com a esposa, que é a mãe do seu filho, da sua filha, mas vá ao estádio se puder. Quarta-feira é inegociável, enquanto estudiantes, todos lá às 21h30, é uma final de Copa do Mundo para o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Mas amanhã, quem puder, esteja no Newton Santos. Estarei lá, galera. Só que eu não iria com o time titular. Fabiano, que isso? Início de Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa pontuar. Ainda acredito na disputa pelo título, galera, eu também. Só que quarta-feira, como eu venho dizendo, final de Copa do Mundo. Não podemos arriscar. O Botafogo, infelizmente, falhou no planejamento em vários aspectos. E, por exemplo, não tem hoje alguém para substituir à altura o Igor Jesus. E se não tem ninguém para substituir o Igor Jesus, que ele fique de fora agora. Porque prefiro o Botafogo limitado contra o Inter, com o Igor Jesus à disposição para finais de Copa do Mundo, como o jogo de quarta-feira, do que o contrário. O Savarino entrou contra o Capital, perdemos o venezuelano por alguns jogos. O Barbosa jogou contra o Capital, tudo bem, ali fazia sentido, estava suspenso no Brasileiro, não enfrentaria o Bahia por conta de um choque
ele teve problema e está fora também. Então a gente espera, claro, que o Botafogo vença, mas o Renato Paiva tem que passar pelo desafio com o que tiver. Galera, eu também descansaria o Gregóry, aproveitando que o Alan entrou bem contra o Carabobo, deu uma belíssima assistência, participou de forma efetiva do jogo, então o Alan, que não vinha tão bem, pode ganhar moral agora com isso. Eu iria, por exemplo, com John, Ponte, se o Vitinho estiver desgastado. Na zaga, os dois garotos que vêm atuando, Jair e David Ricardo, ou Danilo Barbosa no lugar do Jair com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Teles ou o Marçal. Alan, Marlon Freitas. Então, o treinador, segundo o GE, pode começar com o Cuiabano aberto pela esquerda, né? Eu iria com Natan Fernandes aberto pela direita, Jefinho centralizado e o Cuiabano aberto pela esquerda. E o Juan Cruz lá na frente. No segundo tempo, o Botafogo teria o Santiago para entrar centralizado com o Jefinho pro lado esquerdo, se o Cuiabano tiver que descansar. Aí sim, o Arthur vindo do banco pode contribuir mais também, Elias Manuel, e com esse time bem trabalhado, o Botafogo pode ganhar o Internacional, que também vem desfalcado, sem Bruno Henrique, sem Ener Valencia, sem o Borré, e num momento não muito bom. Para piorar as coisas pelos lados do Beira-Rio, o Roger Machado deu uma entrevista no mínimo inusitada antes da partida com o Atlético Nacional. Disse que estava feliz, ou algo do tipo, por estar novamente no estádio lá em Medellín, já que em 1995, contra o mesmo Atlético Nacional, ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio de Porto Alegre. A torcida do Inter, claro, não engoliu essa conversa do Roger Machado, que hoje veste as cores como treinador do Colorado, o maior rival do Grêmio. Então tem burburinho por lá e o Botafogo, que saiba aproveitar, faça a análise pré-jogo em breve. Estamos muito juntos, só que antes de terminar, Inplay. A Inplay é parceira do canal Fabiano Bandeira, não é casa de apostas, e você se cadastra por intermédio do link no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste vídeo, contribuindo também com o crescimento do nosso canal. Fabiano Bandeira, um dos criadores dentro da Inplay. Você pode entrar nestes campeonatos, por exemplo, Fortaleza e Juventude, Vitória e Vasco, tem também o jogo do Corinthians, outras partidas do Campeonato Brasileiro. Amanhã vou entrar num desses campeonatos. Hoje eu palpitei com os snaps. Vocês vão ver que eu coloquei que o Botafogo vai ter mais de 6,5 escanteios no jogo contra o Internacional. Analisei os últimos jogos do Botafogo. Em alguns tivemos mais de 6 escanteios, em outros não, mas acredito em mais de 6 escanteios para o Fogão contra o Colorado. O Botafogo precisando vencer em casa. E vocês vão observar que entrando aqui, ó, Fabiano Bandeira, um dos criadores, tem o ranking nos campeonatos e o ranking também nos snaps. Eu sou o líder de um e segundo colocado em outro. Você pode participar, disputar. É muito bacana. Para quem é competitivo também, no bom sentido, é bem legal participar na Inplay com as moedas do próprio jogo, não dinheiro vivo, a não ser que você queira colocar dinheiro no jogo e ganhar mais ali na frente. Então temos os campeonatos. Amanhã eu vou entrar neste Botafogo Internacional, vou votar quem vai fazer gol, mais número de escanteios, posse de bola e outros aspectos do jogo. Na Inplay você se diverte bastante, como vocês veem aí, já votei nos snaps, mais de 6,5 escanteios para o Fogão contra o Internacional. Se cadastre na Inplay, contribua com o canal Fabiano Bandeira, se divertindo bastante. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Tudo isso contribui muito para o nosso crescimento. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!